Muito bem, boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. É uma alegria recebê-los aqui nessa noite, uma noite especial, de um dia especial, onde nós celebramos a bênção que Deus nos dá pelas nossas mães, né? Tanto mães biológicas como mães espirituais que nos educam, que nos ensinam, que muitas vezes se sacrificam para que nós não nos percamos, não nos desviemos no caminho. Eu queria chamar a Natália, por favor, Natália, para orar pelo culto de hoje, mas em especial agradecendo a Deus pelas nossas mães, pelas mães da igreja. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, ó Pai. Que o Teu nome seja glorificado mais uma vez, ó Pai, aqui no culto. Agora, em especial, nós te pedimos por cada mãe que está presente, Pai. Continue abençoando, Pai, fortalecendo, que elas entendam e vejam, ó Pai, que o mais importante a se ensinar realmente é o amor do Senhor, ó Pai. É a Tua história de vida, Senhor. Porque se ela estiver ensinando, ó Pai, os filhos no Teu caminho, ó Pai, ela já ensinou tudo aos Teus filhos. E que isso seja o mais importante para isso. Também te peço, Pai, por aquelas que ainda não são mães, Pai, que têm esse sonho. Também te peço por essa geração, Pai, que tem perdido esse desejo pela família, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Resgata o desejo de cada mulher, ó Pai, de cada menina, mesmo escutando tantas coisas lá fora, ó Pai, sobre a maternidade, que elas desejem, ó Pai, ser mães. Que esse desejo pela família, ó Pai, seja um desejo realmente do coração, ó Pai, e que isso venha se cumprir. Obrigada por cada mãe espiritual, por cada mãe de coração aqui, Senhor, por cada mãe de todas as formas, ó Pai, de mãe e de amor. Que o Senhor continue abençoando e ajudando, ó Pai, cada uma. Em nome do Senhor Jesus, amém. O culto que nós temos agora é um culto de alegria, mas na nossa comunhão com nossos irmãos, nem todos os momentos são de alegria, certo? Mas parte da nossa comunhão e das nossas ações de demonstração de amor é nós também orarmos por quem tem alguma necessidade, por pessoas que estão passando por necessidades. Pastor Neto, eu queria convidar o senhor para orar pelos nossos idosos, pelos membros que estão com algum problema de saúde e que precisam das bênçãos de Deus, pelos desempregados que precisam de emprego e, em especial, pela família do Felipe, por consolo de Deus pelo falecimento da mãe dele. Te rendemos louvores, Senhor, nesta noite. Obrigado pela obra da redenção, obrigado pelo que o Senhor fez por nós, por meio da cruz de Cristo. Louvamos ao Senhor e queremos colocar os nossos irmãos, os enfermos, os idosos, aqueles que queriam tanto estar conosco, mas que estão longe da comunhão porque não conseguem estar mais aqui. Que o Senhor nos ajude como igreja a ir até eles. Além das mulheres que todas as quartas-feiras tentam sempre estar presente na casa dos nossos irmãos que não conseguem mais estar aqui, que nós também, Pai, tenhamos essa responsabilidade de ir até eles. Que nós, como igreja, possamos ir até eles para que eles se sintam igreja de lá onde eles estão também, porque eles não conseguem estar aqui cultuando ao Senhor. Quero colocar diante do Senhor, Pai, a vida e a família do Felipe, os irmãos da Lilian, que agora está com o Senhor. Senhor, tanto sofrimento, tanta dor que ela sentia, que ela sentiu. Nós te louvamos, Senhor, porque agora ela descansa no gozo eterno. Agora não há mais nenhum choro. Agora não há mais morfina no seu corpo, porque ela está com o Senhor. E que essa esperança realmente alimente o coração dos nossos irmãos,
Que o Senhor traga o teu consolo, Deus, para a Heloísa, que está longe agora da família. Traga o teu consolo para todos os familiares envolvidos, todas as pessoas, os amigos da Lilian. Que o Senhor realmente venha com a tua graça sobre esses irmãos, Senhor. Que o consolo do Senhor e a paz que excede todo o entendimento esteja sobre esses irmãos. Quero te pedir, Deus, pelos desempregados, pedir que o Senhor abra as portas de emprego para os nossos aqui, Senhor, em especial. Que de uma forma muito especial o Senhor esteja olhando para nós nesse sentido, Pai. É tão difícil, Senhor, principalmente aqueles que já estão mais velhos, eles não conseguem vislumbrar, Deus, um emprego, e que o Senhor, Deus, possa abrir uma porta de emprego, porque nós cremos que o Senhor pode abrir. Pedimos isso, clamamos, Senhor, ouve os nossos pedidos, as nossas orações, Senhor, e nós fazemos isso tudo no nome santo de Jesus. Amém. Eu queria convidar os irmãos para nós abrirmos a Bíblia. Vamos fazer uma leitura no Salmo 1. Muito bem, com reverência, eu vou ler, os irmãos acompanham, por favor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Assim os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que nós saibamos viver a vida que Deus espera que nós vivamos, nos alimentando dEle, da palavra dEle, para que frutifiquemos da forma como Ele planeja, como Ele quer que nós o sirvamos. Eu queria convidar a equipe que vai para o culto infantil e chamar também as crianças para virem aqui na frente. Muito bem. Fabrício, eu vou pedir para você orar pelas nossas crianças, então, por favor, pelo culto que elas vão prestar a Deus também, pelo que elas vão aprender e pela equipe que tem se dedicado, se preparado para trabalhar com as crianças lá. Por favor, Fabrício. Oremos. Senhor Deus, mais um dia, mais uma vez, obrigado, ó Pai, pela vida de cada uma dessas crianças, ó Pai. Obrigado pela saúde delas, pelo vigor. Quero lhe pedir, ó Deus, para que o Senhor, a sua boa mão, esteja sobre cada uma delas, ó Deus. Quero lhe pedir, ó Deus, por esse culto que elas vão prestar a Ti lá em cima agora, Deus. Quero lhe pedir para que os professores, ó Deus, eles sejam guiados e conduzidos, ó Deus, pelo Senhor, ó Deus, em tudo que eles vão aprender, tudo que eles vão ouvir ali, ó Deus. Então, faça desses professores um instrumento do Senhor na vida dessas crianças, ó Pai. Aceite, ó Deus, os nossos louvores aqui. Esteja aqui com a gente nesse templo também, ó Pai. Com a palavra que a gente vai ouvir do pastor Eduardo. Fale aos nossos corações também, ó Pai. Aos corações dos pais dessas crianças, ó Deus. Para que nós tenhamos a sabedoria vindo diretamente do Senhor, ó Deus. Na condução e na criação delas, ó Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém.
enquanto as crianças se dirigem para o culto delas, eu queria lembrar a igreja, Ana, vi você aqui agora, queria lembrar a igreja do recital de piano que o Éden Lar das Crianças está promovendo, que será no fim desse mês, dia 26, é isso? Dia 26 de maio. A renda desse recital vai ser revertida para o Éden, uma instituição educacional hoje, com vínculo com a prefeitura, que tem feito um trabalho muito, muito importante na educação das crianças e de apoio, de suporte a famílias que não têm condições de ter os seus filhos numa escola. O Éden tem feito um trabalho interessantíssimo, mas que precisa de recursos. Então, uma obra que nasceu aqui nessa igreja, com pessoas daqui dessa igreja, e que nós podemos ajudar, não só participando efetivamente no sustento, mas nesse evento especificamente, em comemoração aos 90 anos do Éden Lar. Não é pouca coisa também, certo? Então, quem quiser depois pode procurar a Ana. Se não souber quem é a Ana, ficar com vergonha, pode me procurar, fala comigo também. Eduardo Castelo também tem aqui alguns comigo, mas pode me procurar também, nós vamos encaminhar todos que tiverem interesse, tá bem? Eu queria chamar então agora Mariângela, a equipe de louvor. Nós vamos, nesse momento, cantar um hino, mas pensando especificamente no ofertório, nos nossos dízimos, no nosso dever e na bênção que é participarmos do trabalho, da obra de Deus, também com nossos dízimos, certo? Agradecendo, devolvendo a Ele em reconhecimento de que é Ele quem tudo nos dá, e sermos abençoados por fazer o que Deus nos manda. Temos tido grande parte dos dízimos e das ofertas hoje em dia por meio virtual, um depósito diretamente no banco, por Pix, outras coisas. Mas se alguém quiser fazer uma oferta específica ou trazer o seu dízimo, envelope, embaixo da escada ali do meu lado direito, tem lá o cofre, possível colocar diretamente lá. Tá bem? Vamos cantar e louvar a Deus pela bênção e pela oportunidade de podermos contribuir com os nossos dízimos também para a igreja. Boa noite, irmãos. Convido a ficarem de pé para cantar conosco. Consagrada minha vida, meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram a servir-te, o bom Senhor. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência guia tão somente em teu saber. Teu amor
Betinho, por favor, você ora em favor da mesa administrativa da igreja, que saiba usar esses recursos conforme Deus tem planejado. Por favor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia. Agora, em especial, te agradeço pelo dízimo, pela oportunidade de participar da sua obra. Eu peço que o Senhor nos dê sabedoria para utilizar os recursos da forma como o Senhor entender melhor. Dá sabedoria para cada um dos responsáveis, tesoureiro, mesa administrativa, e que tudo possa ser usado para a tua glória e para o teu louvor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Vamos seguir então com o momento de louvor. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvemos a Deus, porque Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar, ser o nosso Salvador. Louvores, rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos sejam sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, que ao bom Cordeiro rendem as honras e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Vinde agora todos também a celebrar as glórias sempiternas do Redentor sem par, com vozes de vitória, seu nome proclamai, mil vezes mil louvores a Cristo tributar, mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Em 2 Pedro 3,18 está escrito: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre.
saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti, senão que temas o Senhor, teu Deus, e ande em todos os teus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Deuteronômio 10, 12 e 13. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém, irmãos. Muito obrigada. Com licença. Muito bem. Hoje nós temos a alegria de receber aqui o pastor Eduardo Bittencourt, Eduardo Bittencourt, da Igreja Cristã Evangélica de Brasília, que irá nos trazer a palavra de Deus nessa noite. Por favor, pastor, eu queria orar pelo senhor. Lembrar e orar também o José, que está hoje pregando na nossa congregação em Pinda, certo? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Nós sabemos que o Senhor está aqui conosco nessa noite e nós sabemos que o Senhor tem uma mensagem para nós, Pai. Abençoa o pastor Eduardo Bittencourt, obrigado porque o Senhor o trouxe até aqui para nos trazer essa palavra nessa noite, Senhor. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o oriente, o dirija, para que por meio dele nós ouçamos a sua voz nessa noite, Pai. Da mesma forma, abençoa o José, lá em Pinda, que ele seja uma bênção na exposição da Tua Palavra também para aquela congregação, ó Deus. Muito obrigado pelo que o Senhor já tem feito por nós. Abençoa-nos nessa noite, nos prepara para ouvir a Tua voz nesse momento, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo abençoe ricamente a vida de vocês. Uma alegria estar aqui, poder compartilhar as Escrituras. Fiquei muito feliz com o convite, agradeço aí ao presbítero Marcos, também toda a liderança. É de fato uma honra. Tenho um carinho muito grande por vocês, como eu falei hoje pela manhã. Eu ainda menino, saí do seminário com 22 anos, fui pastorear a igreja de Queiroz, lá no Rio de Janeiro, e quando vinha para a reunião da Meara aqui, eu sempre procurava me encontrar com o pastor João Arante, tomava café da manhã na casa dele, podia abrir o coração, tirar conselho com ele, sempre foi uma referência para mim. Além dele também o pastor John Barnett, que era um conselheiro para mim, para a Aline, e o Zé Carlos também, era para mim um referencial de presbítero, uma bênção. Esteve conosco lá na igreja de Brasília, dando uma palavra para os presbíteros lá também. Então, vocês são muito queridos por nós, né? E a gente tem orado por vocês também, por esse momento que a igreja está passando, por esse processo de transição pastoral, que Deus possa guiar vocês e abençoar ricamente a Igreja Cristã Evangélica Central de São José dos Campos. Nossa oração é que vocês continuem refletindo a beleza de Jesus, sendo a igreja forte que vocês são. Não desanimem, não esmoreçam diante das lutas, continuem fazendo missões, pregando o Evangelho e sendo um luzeiro aqui nessa cidade. Essa tem sido a minha oração, não só como pastor e alguém que ama essa igreja e a história dessa igreja, mas também como vice-presidente da denominação. A gente está sempre orando por vocês
nesse sentido. Minha esposa está ali atrás, a Aline, né, veio comigo. O meu filho mais velho estava aqui hoje pela manhã. É linda demais, gente. Meu Deus do céu, como eu sou abençoado. E o meu filho mais velho estava aqui hoje de manhã com o Vinícius, está fazendo Palavra da Vida, passando um ano lá com a Sara, né, e outros jovens também. E o mais novo, o Dudu, o Eduardo, ficou em Brasília. Queria trazê-lo, mas a passagem estava insuportavelmente cara. É isso. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao 17. Na verdade, do 1 ao 11 e depois também o versículo 16. Vamos falar sobre uma vida frutífera. João capítulo 15, versículos de 1 a 11 e depois versículo de número 16. A palavra do Senhor diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. A videira mais antiga do mundo que ainda dá fruto e que se tem conhecimento é a videira de Maribor, que fica na Eslovênia. Alguns acreditam que ela tem aproximadamente 500 anos. Já passou por várias guerras, pestes, alterações climáticas e mesmo assim, ainda hoje, ela dá fruto. Em 2004, ela foi reconhecida pelo Guinness World Records como a videira produtiva mais antiga do mundo. O que o Guinness não sabe é que existe uma videira muito mais antiga do que a videira de Maribor, que continua dando frutos muito mais excelentes do que essa videira da Eslovênia. E essa videira é Cristo. Jesus Cristo, por meio dos seus ramos, por meio da igreja, tem dado frutos muito mais excelentes que glorificam a Deus e abençoa a vida de muita gente. A Igreja Cristã Evangélica Central de São José dos Campos é um ramo frutífero da videira chamada Jesus Cristo, que deve dar fruto para a glória e o louvor do nosso amado Deus. Você faz parte dessa videira? Você tem dado fruto que glorificam ao Senhor? O fruto de justiça tem sido evidenciado através da sua vida, da forma como você vive diante de Deus e para Deus, nos seus relacionamentos, nas suas conversas, no seu trabalho, no seu estudo, em tudo que você faz. É evidente a vida de Jesus na sua vida. Como é que esse fruto tem glorificado a Deus e feito você receber o reconhecimento de que, de fato, é um verdadeiro discípulo de Jesus? O nosso texto mostra que a vida frutífera, ela é própria dos verdadeiros seguidores de Cristo, que por estarem limpos e serem cultivados pelo Pai, produzem fruto abundantes que evidencia a vida de Cristo neles, através de relacionamentos espirituais e também sociais. Charles Swindoll, dividindo esse capítulo 15 aqui, ele destaca 3 relacionamentos vitais do cristão. O primeiro está no nosso texto, que vai do versículo 1 até o versículo 11, e o termo-chave é permanecer.
Não sei se você percebeu, mas a palavra permanecer, ela aparece 10 vezes em apenas 11 versículos. E a ênfase aqui está na união. A gente vai ter também o relacionamento do crente com os demais crentes, versículo 12 e 17, e o termo-chave é amor, usado 4 vezes em apenas 6 versículos, e a ênfase então está na comunhão. E o terceiro é o relacionamento do crente com o mundo, que vai do versículo 18 até o versículo de número 27, e o termo-chave é odiar, que aparece 7 vezes em 10 versículos, e a ênfase é perseguição. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento com o mundo. No nosso relacionamento com Deus, a ênfase está na nossa união com Ele e na permanência do crente com o Senhor. Eu queria caminhar com vocês abordando como essa união com Cristo é fundamental para termos uma vida frutífera e como essa vida deve se evidenciar nos nossos relacionamentos. Primeira verdade, irmãos, que eu queria ver com vocês é que a vida frutífera está relacionada à permanência, à nossa união, e a respeito dessa união com Cristo, eu gostaria de enfatizar 3 verdades do nosso texto. A primeira delas é que a nossa ligação com Cristo. Eu e você estamos espiritualmente ligados a Jesus. A Bíblia fala sobre essa união vital da igreja com Cristo e de Cristo com a sua igreja. O texto vai deixar muito claro, eu sou a videira verdadeira, provavelmente contrastando com Israel, Isaías capítulo 5. Lembra do texto? Deus, ele planta sementes selecionadas e ele esperava que desse uvas boas. Afinal de contas, ele selecionou a semente, ele plantou a semente, ele protegeu a sua vinha, ele fez uma torre de vigia, ele fez tudo o que podia por aquela vinha. E quando chegou a hora de experimentar aquelas uvas, ao invés de virem uvas doces, vieram uvas bravas. E ele ficou revoltado com aquilo, destruiu os muros e deu espaço para que a sua vinha pudesse ser pisada. Jesus, ele chega aqui e está dizendo o seguinte, eu sou a videira verdadeira. Eu vou dar os frutos que Deus espera. E eu vou fazer isso por meio dos ramos. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, e todo ramo que estando em mim não der fruto, ele vai cortar. Mas todo que der fruto, ele vai limpar para que produza mais fruto ainda. E vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus, o evangelho do Senhor, é que nos dá vida. É Ele que nos transforma, é Ele que nos tira das trevas para a luz. É no Evangelho de Cristo que existe poder de Deus para a nossa salvação. Aquele que foi purificado pelas Escrituras, lavado dos seus pecados pelo Evangelho, esse faz parte da videira de Cristo, é um verdadeiro ramo, e esse ramo está diretamente ligado ao Senhor Jesus. Meus irmãos, da mesma forma que Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo, Ele é a pedra angular e nós as pedras vivas que somos edificados como santuário ao Senhor, da mesma forma que Ele é o pastor e nós somos as ovelhas, Ele também é a videira e nós somos os ramos. Não existe videira sem ramo, não existe cabeça sem corpo. Cristo está ligado à sua igreja e a igreja está ligada a Cristo de uma maneira íntima e permanente que nem eu e você podemos compreender na sua totalidade. É algo maravilhoso. É essa ligação com Cristo que dá a mim e a você unidade, estabilidade e vitalidade. A igreja, ela é unida em um homem, em uma pessoa. Os ramos são unidos em uma videira. É a videira que dá estabilidade e a videira que dá vida aos ramos. Tudo que somos devemos à nossa união com Jesus. E isso é místico de uma maneira extraordinária. Por quê? Se você lembrar do que Paulo fala em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15 em diante, quando ele ora por aquela igreja, ele ora pela igreja pedindo que Deus ilumine esses irmãos para conhecer 3 verdades. A primeira delas é a esperança do chamamento, a segunda é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e a terceira é a suprema grandeza do seu poder, segundo a eficácia da força do seu poder que exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos.
e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E para ser o Senhor sobre todas as coisas, o deu à igreja. E aqui está o mistério. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Uau! Você entendeu? Não entendeu. Você não entendeu. A igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas. Cristo é o Senhor absoluto do universo, Criador, sustentador e dono de tudo. Ele é pleno em si e ele enche tudo. Mas Paulo está dizendo que a igreja é a plenitude, é o pleroma daquele que enche tudo. Cristo sem a igreja estaria incompleto. Ele é pleno hoje pela sua igreja. N.T. Wright diria que isso seria a segunda humilhação de Cristo. Ele se humilhou em se esvaziar e assumir a forma de homem, mas ele também se humilha ao tornar-se ele mesmo agora dependente da sua igreja e incompleto sem ela. Não existe mais Jesus sem a igreja e não existe igreja sem Cristo. Onde eu vou, Cristo vai. Onde Cristo está, ali estou eu. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Da mesma forma que o ar está à minha volta e dentro de mim quando eu respiro, da mesma forma Cristo está em volta de mim e dentro de mim ao mesmo tempo. Nós somos um com Ele. O nosso texto mostra que não pode existir vida frutífera se não tiver ligação verdadeira de uma pessoa com Cristo. A segunda verdade do nosso texto está na busca do cristão por Cristo. Se eu não posso dar fruto, se eu não estiver com Cristo, ligado a Cristo, eu também não posso dar fruto se eu não buscar a Cristo. Devemos permanecer em Cristo e fazer de Cristo a fonte da nossa produtividade. O propósito de Deus não é que você faça mais por Ele, mas para que você esteja mais com Ele. O desejo do Senhor, para mim e para você, está na intimidade, muito mais do que em atividade. Permanecer em Cristo, irmãos, é imperativo. Ele vai dizer, permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. Permanecer em Cristo é um imperativo. Somente aqueles que permanecem em Cristo é que podem frutificar para Deus e assim também cumprir o seu propósito. Eu gosto quando Hendricks ele afirma que uma vez no reino, ninguém pode dar frutos a menos que permaneça em Cristo, que é a videira. Essas são leis que não permitem exceções. Esperar que um homem frutifique sem que permaneça em Cristo é ainda mais astuto do que esperar que um ramo que foi cortado da videira produza uvas. Precisamos permanecer nele. Precisamos fazer de Cristo a nossa vida. E o que isso significa? Isso significa que no processo de levar salvação ao coração dos homens, Deus é sempre o primeiro. É por seu Espírito que eu e você nascemos de novo. Ele invade o coração do pecador e faz com que eu e você venhamos à vida. Dessa maneira, o pecador, que agora se tornou em princípio um santo, recebeu o poder de permanecer em Cristo. E quanto mais ele o faz, mais ele experimenta essa presença amorosa de Jesus na vida dele. E isso leva a querer permanecer cada vez mais, conhecer cada vez mais, desfrutar de uma intimidade ainda cada vez maior. Então, permanecer em Cristo implica em permanecer na sua palavra e permanecer no seu amor. E uma coisa retroalimenta a outra. Quanto mais eu estudo a palavra, mais eu conheço a Cristo, mais eu amo a Cristo e mais a sua palavra eu quero conhecer. Então, permanecer em Cristo significa isso. Significa que, de fato, eu nasci de Deus e agora Jesus é a fonte da minha alegria, do meu prazer, das minhas afeições. E eu devo buscá-lo intensamente e também constantemente.
Quem experimenta o poder do Evangelho e se deleita no amor de Deus, sempre vai desejar cada vez mais desse poder e cada vez mais também desse amor. Quando temos intimidade com Deus, sentimos quanto somos amados e então temos pressa para estar novamente na sua presença. E Jesus, ele também tem pressa em querer compartilhar da sua própria vida comigo e também com você. Agora, o que não significa, não constitui uma condição que o homem deva cumprir pelas suas próprias forças. Ninguém é capaz de fazer isso pela sua própria força antes que Cristo faça a sua parte. Muito pelo contrário, é sempre graça soberana, do início ao fim. É a graça que nos salva, é a graça que nos santifica, é a graça que nos conduz à presença de Cristo e ao desejo de estar sempre em comunhão com Ele. Os verdadeiros cristãos descobrem por experiência que qualquer interrupção no exercício da sua fé faz com que as suas afeições santas elas declinem, suas corrupções revivam e seus confortos diminuam. Nós precisamos desesperadamente de Jesus e a ajuda que nós precisamos, Deus está pronto para nos dar. Então, não significa, longe de nós, que isso seja alcançado pela nossa própria força. Entretanto, a responsabilidade é colocada integralmente sobre as nossas costas e lá deve estar. Eu e você somos responsáveis diante de Deus por permanecer em Cristo, de buscar a Cristo, de viver intensamente buscando ao Senhor como se fosse, de fato, tudo o que importa para a nossa vida. Irmãos, o que não permanece, a Bíblia vai dizer o seguinte, Jesus diz aqui o seguinte, se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, olha, vai dar tudo certo, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A vida que vocês precisam, o poder que vocês precisam está em mim. Agora, se alguém não permanecer em mim, o que pode acontecer, ele secará como o ramo, a semelhança do ramo. E o apanham, lançam fora e o queimam. Hendricks também, ele fala sobre esses 5 elementos de punição para o homem que rejeita a luz. Primeiro, ele é lançado fora como mero ramo, já está condenado. Segundo, ele seca. Embora essa pessoa possa ter até uma vida prolongada, o texto vai dizer que não tem paz, não tem alegria, é como árvore em plena estação de frutos, mas destes desprovidas. Ele vai secar. Sem Jesus, uma pessoa vai secar. Ela não vai ter a presença poderosa do Evangelho, da vida de Cristo, que é marca daquele que anda com Deus, como a gente viu hoje na leitura devocional. O homem que medita nas Escrituras e faz da Escritura a prioridade na sua vida, sua comunhão com Deus, uma prioridade na sua vida, o texto diz que ele é como árvore plantada, junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. O testemunho é bonito sempre. Existe vida nessa árvore. Tem que ter vida no ramo. Para existir vida no ramo, tem que permanecer. Quem não permanece, sem dúvida alguma, seca. O texto diz também que esses ramos são apanhados, são reunidos. E é interessante que Mateus 13:30 diz que no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros, juntem primeiro o joio, atem-no em feixes para ser queimado. Depois diz que é lançado no fogo. Mateus 13:41 e 42, que o Filho do Homem mandará os seus anjos, ajuntarão do seu reino todos os que praticam a iniquidade e lançarão em fornalha sobre maneira acesa. São queimados, irão para o castigo eterno. E ser queimado, irmãos, não implica em aniquilamento, mas sim em punição. Isso fica muito claro a partir de várias passagens, como Marcos 9:43, que fala de um fogo inextinguível. Também fala Marcos 9:48, diz que o verme não morre. E Apocalipse 20:10, eles serão atormentados de dia e de noite para sempre. Isso dito em relação ao diabo, à besta, ao falso profeta, como também em Apocalipse 20:15. Então não existe essa ideia de aniquilação. O homem que rejeita Cristo, rejeita o Evangelho, rejeita a intimidade com Deus, de acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 em diante, sofrerão penalidades de eterna destruição e serão banidos da face do nosso Senhor. A penalidade é de eterna destruição. Não permanecer em Cristo é um problema. Eu preciso estar ligado a Cristo
E qual é a evidência de que eu estou ligado a Cristo e Cristo está em mim? É que eu busco a Cristo. Eu caminho com Cristo. Eu faço de Cristo uma prioridade na minha vida. A vida dele se evidencia na minha caminhada, na forma como eu vivo. Nós não falamos Senhor, Senhor somente da boca para fora. Não. Aquilo que nós falamos dos nossos lábios é um reflexo sincero do que está no nosso coração. A salvação não implica em chamar Jesus somente como Senhor, sem que o coração também creia que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É necessário ter profissão, mas é necessário também ter devoção interna. O evangelho muda primeiramente o homem de dentro para fora. Não é simplesmente uma questão de eu quero Jesus. O coração tem que desejar Cristo. Nós precisamos andar dia após dia, fazendo de Jesus a nossa prioridade. É o grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com café, corpo, alma, força e entendimento. É com tudo. Nós precisamos amar a Jesus e buscar a Jesus e fazer disso, sim, uma prioridade na nossa vida. É assim que damos fruto. Não existe a possibilidade de fruto para quem não está em Cristo e quem não permanece nele, não busca ele intensamente. E qual é o fruto do cristão por estar em Cristo? Aqui a gente tem o significado do fruto, a expectativa do fruto e as evidências do fruto. O significado do fruto. Eu concordo com Carson quando ele diz que o fruto, na metáfora aqui da videira, ele representa tudo aquilo que é produto de oração efetiva em nome de Jesus, incluindo a obediência aos mandamentos, a experiência da alegria, a paz, o amor uns pelos outros e o testemunho diante do mundo. Esse é o fruto da igreja. O que não exclui, obviamente, o fruto do Espírito em Gálatas 5, que diz que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não tem necessidade de lei. Porque é na intimidade com Deus e no caminhada com o Senhor que o fruto se evidencia. É o fruto do Espírito, não é o fruto do Eduardo. Não é o seu fruto, é fruto do Espírito. E uma coisa maravilhosa é que não precisa haver esforço para que dê fruto. O esforço que o ramo precisa fazer para dar fruto é de permanecer na videira. É a vida da videira que faz com que o ramo dê fruto. A lâmpada não precisa fazer força para brilhar, ela precisa estar ligada na energia e ela vai brilhar. Caminhe com Deus. Faça de Cristo a sua prioridade e o fruto de justiça vai ser evidenciado na sua vida. Não tem fruto sem intimidade, sem comunhão, sem relacionamento. Não existe. Pode existir frutos igual aquele que a gente coloca na nossa cesta, na mesa ali de enfeite. Todo bonitinho, mas quando alguém chega, vê de cara que não é verdadeiro. Tem gente que está pendurando fruto na sua vida como pendura enfeite na árvore de Natal. Está muito bonito por fora, mas não tem vida nenhuma ali. A gente tem que tomar cuidado, porque religiosidade não engana o Senhor, pode enganar os outros. E no final, você não vai ser julgado por homem nenhum, e sim pelo Senhor, que é o dono da videira, que é o agricultor, que está interessado em ver fruto. Então é importante que possamos compreender que coração vem antes de mão e que intimidade vem antes de atividade e que eu e você precisamos sim evidenciar fruto. E o que esse fruto significa? Uma vida de oração, uma vida de amor, uma vida de testemunho diante do mundo, uma vida de alegria. Isso é o fruto do Espírito. Esse é o fruto que Deus espera ver na sua igreja. Existe também a expectativa do fruto. Veja só, como agricultor dessa videira, Deus está profundamente interessado em ver os frutos e está empenhado em limpar e podar os ramos para obter os frutos desejados. O nosso texto ele fala de 2 tipos de ramos. O ramo que não dá fruto e o ramo que dá fruto. Esse ramo que não dá fruto é um problema. Por que é um problema? Existem 3 possibilidades de interpretação desse texto. A primeira delas a gente ignora, a gente rejeita, que é o seguinte: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta,
E esse cortar aqui implicaria em perda de salvação. É alguém que estava ligado a Cristo, não deu fruto de justiça, Deus então cortou, ele perdeu a salvação. Nesse aspecto, ser lançado ao fogo implicaria em condenação eterna e condenação para aquele que um dia se dizia crente. A gente não acredita nisso. Filipenses deixa claro no início de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou é aquele que vai completar. Começou obra boa em pessoas, de dentro para fora, uma obra que ele vai completar. Se ele começou, ele vai completar, está implícito, irmãos, que ele vai preservar aquilo que ele começou. Fiel é o que chamou, o qual também o fará. Um texto mais firme ainda para garantir a nossa segurança de salvação está em próprio Romanos, capítulo 8, versículo de número 30, quando vai dizer que aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, acreditem, a estes ele já glorificou. Paulo fala isso e depois ele diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, pelo contrário, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita do Pai, também intercede por eles. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou plenamente certo, não tenho dúvida nenhuma, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, porque vai que existe, eu não sei, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor daquele que nos elegeu, justificou e ainda intercede por nós como advogado e sumo sacerdote. Ninguém pode. Se aquele que condena e que julga é o mesmo que justifica, acabou. Existe segurança. Então, essa primeira interpretação a gente pega aqui, tchau. Agora, existem duas possibilidades. A primeira delas é que o ramo que não dá fruto é um crente de verdade. E a palavra cortar no grego aí também pode significar erguer, levantar. Então, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele ergue, dando a ideia de um ramo que caiu, se inclinou, ele está tocando no chão, as folhas estão sujas, não conseguem captar a luz do sol, não realiza a fotossíntese, esse ramo precisa ser limpo. Ele tem que ser realinhado à videira. O agricultor então levanta, ergue o ramo, limpa as folhas e amarra novamente esse ramo à videira, à parreira da videira, na expectativa de que esse ramo dê fruto. Caso ele não dê fruto, mesmo depois de todo esse investimento por parte do agricultor, ele então corta e ele é lançado no fogo. O fogo, nesse sentido, não significa condenação, mas significa perda de galardão e de benefícios. É possível isso. O que eu entendo, eu fico com a terceira possibilidade, é que esse ramo, ele é um crente nominal. É alguém que parece ser da videira, mas nunca, na verdade, experimentou a vida de Cristo nele. E, pastor, por que o senhor defende isso? Eu defendo por causa do contexto. João 15 é um discurso de Jesus do cenáculo. Como é que começa o discurso de Jesus no cenáculo? Em João 13. E o que é que está acontecendo em João 13? Jesus se veste como escravo e está lavando os pés dos seus discípulos. Ele chega para o Pedrão, sempre Pedrão, e vai lavar o pé de Pedro, e Pedro diz, não, Senhor, jamais vai me lavar. Aí Jesus fala, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo.
Então lava a cabeça, o sovaco, isso é paráfrase do pastor Eduardo. Aí Jesus disse, quem já se banhou, Pedro, não tem necessidade de se lavar novamente, senão somente os pés. Vós já estáis limpos, disse Jesus, mas nem todos, porque ele sabia quem o iria trair. Judas estava ali, entre os discípulos. Era alguém que andava com os discípulos, estava com os discípulos, enganou os discípulos, porque saiu e os discípulos nem imaginavam que ele estava saindo para trair Jesus. Pensou que ia comprar alguma coisa que havia esquecido, ou ajudar os pobres. Ele saiu para trair. Era alguém que estava no meio, mas não era do meio. Parecia discípulo, mas não era discípulo. Tem muita gente que enche a igreja, mas está vazia de Cristo. Tem muita gente que professa Jesus da boca para fora, mas nunca teve a sua vida de fato impactada pelo Evangelho, transformada por Cristo. Nunca fez de Jesus a prioridade da sua vida. Essas pessoas precisam nascer de novo. Precisam. Então existe o ramo que não dá fruto. E existe o ramo que dá fruto. E ele age no ramo que dá fruto. Ele limpa, ele poda esse ramo para que dê mais fruto ainda. E Jesus deixa muito claro, os discípulos já tinham sido limpos pela palavra, mas a limpeza diária, ela precisava acontecer. E é fantástico ver como Deus vai trabalhando na nossa vida, meus irmãos, para que eu e você possamos dar cada vez mais fruto. Existe ainda sujeira na nossa vida. Eu e você precisamos ser lavados. Eu e você precisamos ser podados pelo Senhor. A poda dói, mas é necessária. A poda parece que é um rasgar de Deus na nossa vida. E se você parar para pensar que tudo o que acontece no mundo está debaixo do controle soberano e dos decretos de Deus, a gente começa a olhar para todas as circunstâncias à nossa volta e a gente entende, Deus está agindo através disso para o nosso bem. Mesmo que a gente não saiba como, mas Ele está fazendo isso. A não ser que a gente não creia nas Escrituras. Mas nós cremos. E a palavra de Deus diz que sabemos que todas as coisas, e todas as coisas no grego é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão escolheu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus quer ver Jesus formado em nós, e Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem. Tudo que nós passamos é agir de Deus na nossa vida, nos trazendo para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Ele quer ver fruto, mas Ele não quer ver só fruto. Ele quer ver mais fruto. Ele não quer ver só mais fruto. Ele quer ver muito fruto. Ele não quer ver só muito fruto. Ele quer ver fruto que permanece. Existe uma progressão de fruto aqui no nosso texto. Não fruto, fruto, mais fruto, muito fruto e fruto que permanece. Se você está dando mais fruto, Deus quer ver muito fruto. Ele vai ter que podar. Você vai chorar. Vai doer. Mas vai ser importante. O agricultor sabe a hora da poda. Ele sabe o que faz com a videira. Ele sabe o que faz com cada ramo. E o propósito dele é sempre bom. É ver mais fruto e muito fruto. Na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Nosso texto fala de ramo que não dá fruto, do que dá fruto, mais fruto, muito fruto, fruto que permanece. Deus quer fruto. E Ele vai trabalhar para ter o maior número de fruto possível de um ramo. E a ação da limpeza e da poda é fundamental para que a árvore saudável continue saudável e produza cada vez mais. E a gente tem aqui a evidência do fruto, que é a evidência da salvação. O ramo que não dá fruto é lançado fora para ser queimado. Que coisa, que coisa. Você conhece pessoas assim? Pessoas que estão na igreja, mas nunca demonstraram fruto de arrependimento, fruto de justiça. Você conhece provavelmente pessoas assim. Nas igrejas há miríades de pessoas que professam ser crente, mas sua união com Cristo é apenas exterior e formal. Alguns pensam estar unidos a Cristo por causa do batismo,
por serem membros da igreja. Alguns vão até bem além disso. Tornam-se membros da igreja, participam da ceia do Senhor, conversam com entusiasmo sobre coisas espirituais, mas falta-lhes aquilo que é necessário. Embora possam participar, inclusive, dos cultos, ouvir sermões, terem sido batizados, participarem da ceia, não possuem a fé, a graça divina, a obra do Espírito Santo nos seus corações, não estão unidos verdadeiramente a Cristo e Ele não está nessas pessoas. Essa união é apenas nominal, não é verdadeira, e essas pessoas têm fama de que vivem, mas na verdade estão mortas nos seus delitos e pecados. É necessário para essas pessoas nascer de novo. É necessário para todos nós fazermos sempre uma avaliação pessoal sobre a nossa fé e a nossa caminhada com Jesus, para não sermos enganados como muitos, como Jesus disse que naquele dia muitos virão. Não são poucos não, são muitos os que virão. E ouvirão do Senhor, apartem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Irmãos, são muitos que virão. Talvez desses muitos estejam alguns aqui, que acham que fazem parte da videira, mas não fazem de fato. O fruto não está presente. Não existe graça, não existe perdão, não existe amor. Não existe arrependimento pelos pecados que se comete, não existe. Quando a gente vai para o Evangelho de João, a gente tem 3 provas cabais do nosso nascimento espiritual. A prova doutrinária, a prova moral e a prova social. A prova doutrinária tem que confessar que Jesus é o Senhor. Ok. Tem que afirmar que Ele veio em carne. Ok. Existe a prova moral. A prova moral é a prova de que eu ando de acordo com os mandamentos do Senhor. Aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos, o texto vai dizer que é um mentiroso. E existe a prova social, que tem a ver com o amor uns com os outros. Nisto sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus ao mundo, em enviar Deus o seu Filho unigênito, a fim de vivermos por meio nele. Nisso consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou e deu o seu Filho em nosso favor. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Eu preciso amar. Eu preciso perdoar. Eu preciso viver a vida de Jesus. Eu preciso estar ligado a Ele. O Evangelho precisa trazer na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, o fruto que Ele pode dar por meio da vida de Jesus em nós. Deus deseja isso. Eu concordo quando Riley diz que não existe a verdadeira vida espiritual no coração em que não podemos ver o fruto do Espírito. O Espírito de vida em Cristo Jesus sempre se manifestará na vida e na conduta diária daqueles em quem Ele habita. O próprio Senhor Jesus declarou: cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Eu e você precisamos demonstrar fruto de justiça. Agora, a gente tem aqui pelo menos 5 bênçãos de uma vida frutífera. A vida frutífera acontece na vida daqueles que estão com Cristo, buscam a Cristo e são podados pelo Senhor, são lavados por Ele. E quais são os benefícios? Vocês se tornarão discípulos. A ideia aqui é que vocês serão reconhecidos, nós seremos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus. Tem muita gente que está cansada de discurso da boca para fora. As pessoas não querem tanto ouvir, elas querem ver. Existe uma frase que eu não suporto, não gosto, que é: viva de tal maneira, se necessário, pregue. Eu não gosto dessa frase. A Bíblia diz que aprove Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Não é se necessário, pregue, não. Pregue. Você tem que pregar. A vida abre portas para a pregação. A vida é muito importante, mas a pregação é necessária. Mas é por meio da forma como nós caminhamos e vivemos que as pessoas olham para nós e dizem: ali vai um discípulo de Jesus. Isso é muito importante. Segundo benefício,
as suas orações serão respondidas. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Uau! É sério? É sério. O que quiser! O que quiser! Eita, é agora. Vou pedir uma Ferrari. Eita. Talvez você não esteja permanecendo em Cristo. Sabe por quê? Porque se você está em Cristo e Cristo está em você, e a vida de Jesus está em você, você acha realmente que Jesus pediria uma Ferrari? Esse pedir o que quiser, irmãos, é pedir aquilo que é coerente com o caráter daquele a quem você está ligado. É o que Jesus disse: até agora nada tendes pedido no meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Eu posso pedir no nome do Senhor, certo de que vou receber. E João, o autor do Evangelho, que também escreveu a primeira carta, no capítulo 5, vai dizer: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto àquilo que lhe pedimos, estamos certos que obtemos aquilo que lhe temos pedido. Agora, é no nome dEle. A gente usa o nome de Jesus muitas vezes como uma palavra mágica, abracadabra, assim, salabinha, ou qualquer outra coisa que você queira falar. Não, mas não é assim. Pedir algo a Deus em nome de Jesus é pedir como se você tivesse vindo diante do trono da graça, diante do Senhor do mundo, com uma procuração em nome de Jesus para você. E você chega diante do Senhor e diz: Senhor, está aqui, eu recebi uma procuração de Jesus e estou aqui pedindo isso em o nome dele. Aí Deus olha e fala: isso aqui é coerente com o caráter do meu filho. Jesus pediria isso aqui. E João está dizendo: a gente vai receber aquilo que a gente está pedindo. Eu nunca vi Deus rejeitar a oração de alguém que ora e diz: Senhor, me ajuda a perdoar esse irmão. Você já viu alguém, Jesus, não fazer isso? Senhor, eu estou com raiva daquele irmão. Não, isso não acontece. De vez em quando acontece. Raramente acontece, mas acontece. Estou com raiva daquele irmão. Chego na igreja, vejo que ele está de lá, vou para o outro. Aí você chega em casa, bota o joelho no chão e fala: Senhor, me ajuda a amar aquele irmão. Me ajuda a perdoar aquele irmão. Me ajuda a orar por aquele irmão. Essa é uma oração que Jesus ouve. E que Deus ouve. E que Deus abençoa. Senhor, me dá uma pessoa nessa semana para eu falar de Jesus. Eu duvido que Ele não vai colocar todo dia uma pessoa para tu falar. Vai. Vai sim. Senhor, me dá uma pessoa na igreja para eu poder caminhar e discipular essa pessoa. Deus vai ouvir. As coisas acontecem. Acreditem. Terceiro benefício: Deus vai ser glorificado através da nossa vida. Nós existimos para o louvor da glória do Senhor. Porque nós existimos para o louvor da glória de Deus, para nos deleitarmos no Senhor, para agradar o Senhor através da nossa vida. João está dizendo: a partir do momento que vocês derem muito fruto através do discurso de Jesus, Deus vai ser glorificado através da vida de vocês. Você sabia que tudo que Deus faz na sua vida, Ele faz acima de tudo por causa da glória do nome dEle? Não é por causa de você em última instância. É por causa da glória do seu próprio nome. O Senhor, como pastor, guia as suas ovelhas na vereda da justiça e faz isso por quê? Por amor do seu nome. E não é do seu nome, não. É do seu nome. Do nome dEle. Tudo que Ele faz visa o louvor da glória do nome dEle. Paulo, na maior doxologia que nós temos no Novo Testamento, Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14, ele vai dizer que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra.
Nele também digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Tudo o que Deus faz na nossa vida, eleição, predestinação, adoção, redenção, iluminação, herança, selo, habitação do Espírito, tudo isso é para o louvor da glória da sua graça. É a fim de vivermos para o louvor da sua glória e em louvor da sua glória. Quando eu e você estamos em Cristo, quando eu e você buscamos a Cristo, quando eu e você somos lavados e podados por esse agricultor que se interessa em ver cada vez mais fruto, uma progressão de fruto na nossa vida, e nós de fato começamos a produzir muito fruto, nós cumprimos o propósito pelo qual Ele nos salvou. Nós glorificamos o seu nome. Não existe glória do nome de Deus numa vida de alguém que não dá fruto. Só glorifica a Deus ramos frutíferos e que dão muito fruto. Quarto lugar, permanece no amor de Cristo. Demonstra que ama Jesus pelo fato que, pela maneira que guarda a sua palavra. E em quinto lugar, tem algo extraordinário. Gozo completo, alegria plena na vida. Essas coisas eu vos tenho dito, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Você já parou para imaginar isso? Um gozo completo. Provérbios vai dizer que um coração alegre é banquete contínuo. Você gosta de banquete? Hoje eu desfrutei de um banquete extraordinário. Maravilhoso. Nunca tinha comido a comida que eu comi hoje. Fantástico. Que banquete. O coração alegre é um banquete contínuo. A ideia não é, quando tem banquete contínuo, eu fico alegre. Não tem nada a ver. A ideia é, um coração alegre é como se eu desfrutasse de um banquete contínuo. Existe alegria plena, porque ela está em uma pessoa. Não está nas circunstâncias. Está em uma pessoa. A alegria plena está em Cristo. E no fato de cumprirmos o propósito pelo qual Deus nos salvou, que é dar muito fruto e assim glorificar o seu nome. A satisfação da vida, a plenitude de vida, está em uma pessoa, em estar ligado nele, em buscar a ele e desfrutar da vida que ele dá por meio de uma progressão de fruto, que também é resultado da ação do próprio agricultor, do próprio Pai nas nossas vidas. Minha oração é que a Igreja Cristã Evangélica Central de São José dos Campos, sua liderança, seus membros, se vejam em Cristo. Convictos, eu estou em Cristo, eu sei que eu estou em Cristo. Eu não sou um ramo nominal. Eu não estou no meio de discípulo e não sou discípulo. Eu, de fato, faço parte dessa videira. Eu sei da confissão que um dia eu fiz. Eu sei a fé que existe no meu coração. Eu confessei Jesus como Salvador, isso não foi da boca para fora. Eu faço parte dessa videira. Eu vou buscar a Cristo e fazer dessa busca a prioridade da minha vida. Eu vou buscá-lo, eu vou permanecer nele. E eu vou aceitar com agrado a poda do Pai, o lavar do Pai na minha vida, para que eu saia de não fruto para fruto, mais fruto, muito fruto, e frutos constantes, frutos que permanecem. Eu vou fazer isso. E você vai desfrutar na sua vida de orações atendidas. Você vai experimentar na sua vida o reconhecimento das outras pessoas de que você é de fato um seguidor de Jesus. Você vai de fato glorificar a Deus. Você vai dar testemunho de que ama a Jesus porque permanece na sua palavra. E você vai experimentar a alegria do Senhor no seu coração de uma forma plena. Quando eu tenho alegria de forma plena no meu coração, eu não preciso de absolutamente mais nada para ser satisfeito e feliz. Porque eu já tenho tudo que eu preciso. O apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi o segredo
de viver contente em toda e qualquer situação, porque eu aprendi que o segredo da alegria está em uma pessoa. E foi o que ele disse no capítulo 4, versículo 4 de Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Apesar da sua idade, a videira de Maribor produz uma quantidade surpreendente de uvas a cada ano, geralmente em pequena escala, mas suficiente para fazer uma quantidade limitada de vinho. A videira é agora considerada um patrimônio nacional e é preservada como parte do patrimônio cultural esloveno. Existem esforços contínuos para cuidar dela e garantir que ela continue sendo um símbolo da herança vinícola na região. Essa igreja, que já tem mais de 100 anos de existência aqui na cidade, ela remonta a um início muito mais antigo da igreja, tem mais de 2000 anos, aponta lá para o início da igreja. Vocês são mais um ramo que nasceu dessa antiga, mas produtiva videira, que é Cristo. E a minha oração, meus irmãos, é que independente da idade do ramo, que vocês sejam frutíferos e que o fruto de vocês seja resultado da vida de Jesus em vocês e do esforço mútuo e contínuo de cada membro em permanecer em Cristo, na sua palavra e também no seu amor. Que Deus abençoe muito a vida dos irmãos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Uma alegria estar com vocês. Vamos orar? Posso orar com vocês? Pai querido, obrigado por tua infinita bondade, graça e misericórdia. Obrigado pela tua palavra. Peço ao Senhor que aplique essa palavra ao nosso coração. Agradeço ao Senhor por ser achado em Cristo, por ser encontrado como ramo da tua videira. Eu peço ao Senhor que também na minha própria vida o Senhor encontre muito fruto que possam glorificar o teu nome. Abençoe ricamente a vida dessa igreja, uma igreja preciosa ao Senhor, uma igreja preciosa também para a ICEB. Como nós amamos a história dessa igreja, os membros dessa igreja, rogo ao Senhor pela sua liderança, por cada um dos membros, que eles se vejam em Cristo, que eles permaneçam em Cristo e que na vida deles possa existir uma progressão constante, contínua de fruto, que glorificam o teu nome, que fazem as suas orações serem atendidas pelo Senhor, que as pessoas possam reconhecer neles pessoas que de fato seguem a Jesus, não somente de boca para fora, mas de fato e de verdade, que haja sempre alegria plena no coração deles pela caminhada deles contigo. Abençoe ricamente essa igreja, abençoe o momento que eles estão passando de transição pastoral, que o Senhor possa conduzir todo o processo e também a vida de cada irmão em toda essa fase e que no final o Senhor também seja honrado, glorificado em tudo isso que está acontecendo. Quero bendizer o teu nome e pedir que o Senhor, como bom pastor da igreja, como grande agricultor dessa vinícola, que o Senhor possa fazer a tua linda obra e que no final o fruto de justiça, de arrependimento, de graça, de misericórdia, o fruto do Senhor na vida desses irmãos e dessa igreja continue abundante para a glória do teu nome. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Desculpa, passei da hora. Me perdoe. Muito bem. Que o agricultor nos ajude a cada vez mais sermos presentes, permanecer na videira. Mas, mais do que isso, que nós possamos trazer mais pessoas para estar nessa videira junto conosco. A nossa relação com Cristo é importante, mas é importante também que nós tragamos mais pessoas para se relacionar com Deus. E que a permanência na videira seja a nossa forma de nos nutrirmos dela. Que Deus, o próprio Cristo, seja a fonte da nossa nutrição. E nesse processo pensarmos especificamente no evangelismo, levar a palavra de Deus e pensar em estudar a Bíblia, acompanhar outras pessoas, processo do discipulado, discipular e ser discipulado. Nós precisamos cada vez mais estar nutridos de Cristo para vivermos Cristo
e frutificarmos Cristo. Pastor, eu vou orar, encerrando o culto. Na sequência, eu pedi para o senhor impetrar a bênção. Tem mais um hino antes? Então, vamos cantar mais um hino. Aí, na sequência, nós vamos orar, então. Que eles puderem, a gente convida a ficar de pé para cantar conosco. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado porque a sua mensagem nos alcançou, Senhor. Muito obrigado porque um dia o Senhor nos trouxe para estarmos na tua presença, Senhor, para estarmos ligados a ti pela videira, Senhor. Ajuda-nos, orienta-nos, nos traz oportunidade, vontade e dedicação para cada vez mais sermos íntimos de Cristo, Senhor, buscarmos cada vez mais a Tua Palavra, Senhor, nos nutrirmos de Cristo para vivermos Cristo e frutificarmos Cristo também, Senhor. Ajuda-nos, abençoa, nos acompanha, Pai. Abençoa essa semana de forma especial, nosso retorno para as casas nessa noite, nossa semana de trabalho, de estudo, que nós permaneçamos e continuemos
nos nutrindo de Ti durante a semana. Senhor, obrigado também pela vida do pastor Eduardo Bittencourt, obrigado pela presença dele aqui. Abençoa o seu retorno para Brasília, dele, Amém, da sua família, abençoa o seu ministério e aquela igreja lá, Senhor. Muito obrigado pela vida dele na Tua obra, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, de tantas coisas que nós nem percebemos para reconhecer, Senhor. Mas muito obrigado pelo Teu amor por nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um dos irmãos e que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em todo bem pelo sangue da eterna aliança, operando em vós aquilo que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor dele. Amém.